Bom dia, meus amores. Vamos corrigir agora a atividade de língua portuguesa da página 50. Nesta unidade, vamos falar sobre o gênero textual fábula, que é um gênero textual que vocês já devem conhecer algumas características. É um texto em que os personagens são animais, e esses animais, eles fazem atividades realizadas pelos seres humanos. Então, vocês iam observar a imagem dessas duas páginas e responder essas perguntas. Que animais fazem parte dessa cena e o que eles estão fazendo? Então, vejam só. Aqui desse lado, a gente tem ratos, tomando café, um coelho e uma raposa conversando, coelho e raposa conversando, um porco tocando violão, um leão lendo um livro, né? Leão. Na verdade, ele tá dormindo, né? Mas ele estava lendo um livro e dormiu. E aqui a gente tem dois sapos. Dois sapos que estão tirando fotos. Sapos tirando foto. E um peixe. Você acha que as ações desses animais da cena acontecem na realidade? Por quê? Na realidade, essas atividades que eles estão fazendo não acontecem, né? Porque são atividades realizadas por pessoas. Os animais não fazem essas atividades, mas no gênero fábula, esses animais realizam essas atividades e trazem uma história que nos ensina um ensinamento, trazem uma moral. Pronto. Então, gênero fábula trata-se de um texto narrativo em que os personagens são geralmente animais, plantas ou objetos que se falam e se comportam como seres humanos. Existe também fábulas em que os personagens são seres humanos. As fábulas geralmente analisam as atitudes humanas e, no final, trazem em destaque um conselho, um ensinamento conhecido como moral da história, que é essa parte aqui, ó. Essa parte é a moral. As fábulas se inserem entre os gêneros textuais do âmbito literário. Então, vamos conhecer uma fábula que é O Mosquito e o Leão. Era uma vez um minúsculo mosquito. Um dia voou até o leão, que quase não o enxergava, e lhe disse: "Não tenho o mínimo medo de você. Gostaria de saber para que toda essa força colossal? Na realidade, sou mais forte que você. Se não acredita, vamos lutar para ver." Dito isso, o mosquito tocou uma trombeta de guerra e se lançou na direção do leão para picar o seu focinho. O leão sentiu as picadas e ficou muito furioso.
com muita vontade de esmagar o inseto. O que ele conseguiu foi apenas arranhar-se até o nariz sangrar. O mosquito foi embora zumbindo, todo alegre e vaidoso. Porém, a vitória foi curta. Distraído, voou direto para uma teia de aranha, que o apanhou e comeu. Depois de triunfar sobre o rei da floresta, foi parar na barriga de uma simples aranha. Moral da história: nem sempre são invencíveis os vitoriosos. Esopo. A maioria das fábulas foram criadas por esse autor genial chamado Esopo. Ele fez, muitas fábulas. Escute um pouco sobre a biografia de Esopo. Esopo viveu no século 6 a.C., na Grécia. Ele teria sido escravo de um filósofo que ficou impressionado com sua inteligência e por isso deu-lhe a liberdade. Acredita-se que tenha viajado para o Egito e a Ásia, contando histórias que foram transmitidas através das gerações até os dias de hoje. São mais de 580 fábulas atribuídas à sua autoria. Então, Esopo é um autor genial que criou várias fábulas e que encanta as crianças até hoje. Agora, a gente vai fazer a interpretação, né? Responder as perguntinhas. Atividade oral e escrita. O que aconteceu com o mosquito depois de desafiar o leão? O mosquito foi apanhado por uma aranha. Foi apanhado por uma aranha. Nesta fábula, além dos personagens, há um narrador. O personagem, que são os animais, né? E o narrador, gente, é a pessoa que está contando a história. Copie na linha a seguir uma frase que representa a fala do narrador. O narrador contando a história. Então, a gente pode pegar essa primeira frase aqui, ó. Era uma vez um minúsculo mosquito. Quem falou? O narrador. Lembre de começar a frase com letra maiúscula. Era uma vez um minúsculo mosquito. E uma frase que seja a fala de um personagem. A fala do personagem, elas começam, né? Elas têm início sempre com um sinal de pontuação característico, que é esse tracinho aqui, ó, gente, ó. Esse tracinho se chama travessão e ele aparece toda vez que um personagem do texto está falando. Então, não tenho o menor medo de você. Travessão. Não tenho o mínimo de medo de você. Quem são os personagens dessa fábula? O mosquito, vírgula, o leão e a aranha. Releia, ou seja, leia novamente. Era uma vez, ó, tá destacado, negrito, mais escurinho. Era uma vez um minúsculo mosquito. Um dia voou até o leão. Quem falou isso, gente? Foi um personagem ou foi um narrador? O narrador. Então, tem duas expressões destacadas. Era uma vez e um dia. Assinale a alternativa correta. As expressões destacadas indicam: 1. Tempo indefinido no passado ou um tempo presente. Um tempo indefinido no passado. Questão 5. Depois da leitura da fábula, em que lugar
Você imagina que os fatos aconteceram. Copie do texto uma palavra ou expressão que possa ter lhe ajudado na resposta. Então, gente, é provável que a fábula, ela se passou na floresta. Na floresta. E onde é no texto que está dizendo aqui alguma coisa sobre a floresta? Aqui, ó. Depois de triunfar sobre o rei da floresta. Bota rei da floresta.